Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, passando aí por esse momento ainda de pandemia, mas que todos estejam bem na medida do possível. Hoje eu trouxe um tema que eu peguei de um livro de Hermance, para dar uma avaliada, né? Gosto muito de Hermance, vocês sabem. E, bom, antes da gente iniciar, vamos começar com uma prece. Aquela que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. O tema hoje é como saber se perdoamos. Muitas vezes nós falamos, né? Mas o que importa realmente é o que está dentro dos nossos corações. Então vamos adiante. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 15, os Espíritos vão dizer: perdoar aos nossos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor, mesmo com uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Bom, gente, agora mesmo um pouco antes, iniciamos com o Pai Nosso, né? Que se a gente parar para pensar, muitas vezes, nas nossas orações ou nas nossas preces, muitas coisas acabam saindo de forma automática, né? E se a gente parar para pensar em cada palavra dita com o coração e o peso que elas têm, eu acho que a gente pode ser mais ouvido, né? Então percebam isso. E quando vocês forem fazer as suas orações, façam mais com o coração. Sintam as palavras, façam com calma, que com certeza a sensação depois que terminar vai ser outra. Façam o teste. E bom, concluindo aqui, no Pai Nosso a gente fala, né? Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas será que é assim que funciona na prática? Vamos adiante, vamos entender um pouco isso. Para a Hermance, existem duas maneiras de perdoar, tá? A primeira é pelo perdão dos lábios e a segunda, que a gente vai ver mais para frente, é o perdão do coração. Então, o perdão dos lábios diz o quê? Muitas pessoas dizem de seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que ele não tem senão o que merece. Outros dizem: eu perdoo, e ainda acrescentam: mas não me reconciliarei nunca, não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Será que isso é perdoar? Será que você, quando perdoa uma pessoa e depois de um tempo algo ruim acontece para a pessoa, muitas vezes algo similar do que a pessoa te fez, você tem esse sentimento de que, olha lá, mereceu,
Será que isso é perdoar? Bom, vamos adiante. O que seria perdoar com o coração? É o perdão cristão. É aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos nossos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe engana com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e inferioridade. Às vezes eu escuto algumas pessoas falando assim: fulana não merece meu perdão, né? Eu não vou perdoar, a pessoa não merece. Só que se a gente parar para pensar, quando nós não perdoamos alguém, para quem é que a gente faz mal? Será que é pra gente ou será que é pro outro? Porque o outro tá ali, né, vivendo a sua vida. Às vezes a pessoa até tem a consciência do mal que te fez, né, entre aspas. Às vezes a pessoa já se perdoou, a pessoa tá seguindo em frente, tá sendo melhor, tá fazendo diferente, e você ainda tá aqui achando que tá fazendo algum mal para a pessoa, não a perdoando. Olha só. Só que esse mal, quando a gente não perdoa o outro, só é nosso. Só faz mal a nós mesmos. Vamos adiante. E a irmã, se ela completa sobre o perdão, ela fala o seguinte: o perdão é uma operação mental de transformação das polaridades das correntes emocionais. Quando não perdoamos, olha lá, quando não perdoamos, existe a polaridade da ofensa, que é constituída de energias viróticas que consomem os raios vitais, que seria o quê, gente? A força da vida. Sobrecarregando assim o psiquismo e a aura com resíduo que pode ser considerado um entulho mental, o que impede a circulação das radiações de harmonia e saúde. Ou seja, ressentimento, mágoa, raiva, foco no passado, né? Quando as coisas já aconteceram e ainda você fica remoendo, você fica lembrando. Novamente, gente, cada um age segundo a sua capacidade de agir, de pensar. Cada pessoa está fazendo o que acha que é melhor que tem que fazer. E aí, cabe a nós que recebe isso a melhor forma de lidar com essas situações. Não é porque o outro fez o mal a você que você ou vai fazer o mal para com o outro, ou vai ficar guardando raiva, ressentimento, porque tudo isso, como diz aqui, é tudo um entulho mental que te impede de viver coisas maravilhosas, de viver paz no coração, de estar bem consigo mesmo, de se libertar, de viver livre, sem essas pendências e amarras com o passado, né? Ou seja, será que vale a pena ficar com esse entulho mental que não nos serve para nada? Será que vale a pena a gente ficar preso ao passado, que já passou, que a gente não consegue voltar, que o outro também não consegue voltar? Vale a pena? Vamos adiante. A irmã ainda conclui: a criatura ofendida rende-se às lembranças enfermiças e dolorosas, com as quais possa vingar as cenas de agressão recebidas, encarcerando-se em emoções tormentosas e repletas de ódio. Então, assim, essa história de vingança é uma coisa que a gente precisa se atentar, porque bom, a gente já está cansado de saber que isso daí é uma coisa muito ruim para quem tem esses pensamentos. Mas enquanto você às vezes está pensando em se vingar porque fulano fez isso e você vai ter que pagar de alguma forma, às vezes a pessoa já esqueceu o que você está querendo se vingar, né? A pessoa já até melhorou, já evoluiu como pessoa, já não faz mais esse tipo de atitude.
E você ainda está nessa vibe de vingança, né? Nesses sentimentos negativos de raiva, de ódio, né? A gente sempre conversa muito que, assim, cada um dá o que tem, gente. Se o outro deu mal, se o outro fez alguma coisa ruim para você, pague com o que você tem de bem, do bem. Você não pode ser igual ao outro se o outro te desrespeitou, se o outro fez algum mal para você, que seja melhor. Pague o mal com o bem. Acho que esse é o caminho. Vamos adiante. Aí aqui a irmã se vai falar quando a gente perdoa, né? Qual que é o sentimento? Aí ela fala o seguinte: quando perdoamos, a polaridade do perdão é constituída de uma energia que atrai ondas superiores de paz e de alegria, tonificando a corrente vibratória do ser e causando uma suave sensação de leveza e de liberdade. O passado é imutável, porém, nossa forma de nos relacionarmos com ele será o desafio libertador perante as ofensas recebidas. Como eu acabei de dizer, o que passou, passou. O que cabe nós hoje é seguir em frente, é saber lidar e se relacionar com os nossos conflitos. Eu acho que todo mundo erra, uns mais, outros menos, mas todo mundo tentando fazer o seu melhor. Nós mesmos, no nosso dia a dia, a gente também tem nossos tropeços, certo? Ou todo mundo é perfeito? Se a gente fosse tão perfeito, acredito que a gente não estava nesse mundo de provas e expiações. Mas eu acho que enquanto a gente está aqui, a gente precisa aprender, buscar errar menos, né? Mas os erros eles vão acontecer, porque a gente é ser humano. E perdoar mais, né? Se perdoar também e perdoar ao outro. Para ficar livre, né? Para ser leve, para seguir em frente. Porque às vezes eu acho que também quando existe esses sentimentos de raiva, de não perdão, você acaba ficando estagnado, né? Fica no passado. Enfim, vamos adiante. E ela também trouxe pra gente um item que é a mágoa, né? Aí a irmã se fala assim: as mágoas não devem ser esquecidas, de forma que as lições com elas aprendidas se fixem em nossa alma. Porém, somente quando recordarmos a dor da ofensa, sem sofrimento, é que temos um atestado de libertação interior. Eis um sinal que houve o perdão verdadeiro. O que eu acho que quer dizer esse texto? Perdoar, muitas vezes, não quer dizer continuar com a mesma relação que se tinha antes com a pessoa. Porque as relações também podem mudar, né? As relações elas podem mudar, elas podem se transformar. Dando um exemplo, quando em uma relação a confiança se quebrou, né? Você pode perdoar o outro, mas você também pode optar por não continuar nessa relação. E tá tudo bem. O que importa? Importa é que o seu coração esteja em paz. É isso que importa. Então, a irmã, se ela vem realmente nos lembrar disso, que a gente só vai se libertar desse passado, dessas ofensas e desse perdão, quando a gente conseguir recordar da dor sem sofrimento, sem raiva, entendendo que cada um faz o que acha que tem que fazer. Cabe a nós sermos melhores, certo? Vamos adiante. Ela fala o seguinte: tomemos o cuidado de verificar sem receios as mágoas ocultas que carregamos em nossa intimidade, tendo coragem e esforço nesse doloroso autoenfrentamento em favor da nossa paz espiritual. Continuando, continuar caminhando com o prejuízo das ofensas é semelhante a viver com grave colesterol na alma, que pode nos infartar a qualquer instante nos dolorosos quadros da depressão e do derrotismo. Ou seja, quanto mais a gente remoe, quanto mais raiva, quanto mais vingança, né, que às vezes as pessoas têm em relação a essas situações,
pior é, mais mal você se sente, porque a raiva, esse sentimento, só traz coisas ruins. Como diz, pode ter depressão, né? Tem pessoas que às vezes têm difíceis relacionamentos, às vezes você acha que o outro também vai fazer igual a quem você não perdoou. Enfim, cabe a gente refletir cada vez mais sobre esse perdão que muitas vezes sai da nossa boca, mas a gente não perdoa com o coração. Vamos adiante. Quanto aos leais e honestos, vigiem a sua índole, porque são candidatos a serem cultores da ofensa, adotando uma postura íntima de vítimas, alegando: eu não merecia passar por esses dramas que eu passei. De fato, talvez não merecesse mesmo, mas se as circunstâncias da vida ensejaram essa vivência, a gente considera que nada ocorre sem uma razão de ser. Novamente, a gente precisa também tomar cuidado para não sair se vitimizando por aí, né? Ai, mas eu não merecia isso. Por que isso aconteceu? Gente, nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. De alguma forma, a gente precisa aprender com isso. Se aconteceu, também de alguma forma, a gente permitiu que isso acontecesse. Então, por isso é importante cada vez mais nós nos conhecermos, nós sabermos o que nós queremos e o que nós não queremos para a nossa vida e sair desse lugar de vítima e passar a ser os autores das nossas vidas, né? A decisão sobre ficar ou ir é sempre nossa, de perdoar ou não é nossa. E não é a questão do outro pedir perdão não, tá? É da gente perdoar no nosso coração. Certo? Vamos adiante. Ela também fala que o perdão é um processo. E ela fala o seguinte: é importante saber que o perdão é um processo. Talvez não aconteça do dia para a noite, mas precisamos persistir. Perdoar não tem que ser um ato verbal, não é somente uma formalidade, senão um estado mental. Para perdoar, temos que, primeiro de tudo, deixar o orgulho e o ego de lado. Mas uma vez que conseguimos isto, nosso estado de ânimo melhora e estaremos preparados novamente para sentir uma sensação de leveza. Então, não adianta também a gente querer do dia para a noite ter não só perdoar com os lábios, mas também com o coração. Às vezes é um processo que você vai digerindo, mas você precisa persistir, você precisa buscar dentro de você qual é a sua essência, né? O bem que você tem dentro de você, que em algum momento esse perdão vai vir, você não vai mais nem lembrar do que aconteceu. Você pode lembrar para não cair de novo, talvez, na mesma situação. Mas você vai entender que que a pessoa que fez isso lá atrás, ela fez isso porque ela achou que ela tinha que fazer. Talvez hoje também, eu até o momento não tinha dado essa hipótese, talvez hoje a pessoa ainda seja assim. Pode ser que seja, e tudo bem, cada um está fazendo o que acha melhor. Na palestra passada eu falei, a gente consegue mudar o outro? Não. A gente pode influenciar os outros a mudarem, mas a gente consegue mudar a nós mesmos. Então, se o outro ainda continua tendo as mesmas atitudes, o problema é do outro. Se já é muitas vezes difícil nos modificarmos e nos melhorarmos, imagina a gente ficar tentando com que o outro também se melhore. A gente pode ajudar, mas desde que essa pessoa queira, certo? E vamos aqui para o último slide. Perdoe, siga em frente. Preparemo-nos, portanto, para o trabalho de superação e perdoemos sempre, garantindo a nós mesmos as alegrias de uma vida livre e saudável, destinada a todos que decidiram pôr um véu no passado e seguir adiante em comunhão com Deus.
Então, essa foi as reflexões que eu trouxe. Também terminei um pouquinho antes aí do habitual, mas eu consegui passar para vocês o que eu me propus a fazer, que a gente possa perdoar realmente com os nossos corações, para ficarmos bem antes de tudo com nós mesmos, para termos essa liberdade, para termos essa paz. E sempre lembrando, gente, que a gente também erra. Todo mundo está aqui para aprender e para ser melhor. Então, que a gente possa buscar essa melhora, nem que seja um pouquinho todos os dias, tá bom? Essa é a mensagem que eu trouxe para vocês dessa semana. Espero que todos estejam bem e que fiquem bem. Um beijo grande. Fiquem com Deus.